Se eu tenho um sistema em rotação e um outro sistema fixo, eu sei relacionar as coordenadas do sistema em rotação com as coordenadas do sistema fixo, porque nós já sabemos que podemos escrever esta relação sob a forma x', y', z', as coordenadas, portanto, de um ponto no sistema em rotação se escrevem como x', y', z' estão relacionadas com as coordenadas x, y e z desta forma. Ou seja, por meio de uma matriz que nós escrevemos como sendo cosseno φ, seno φ, 0, 0, 1, cosseno φ menos seno φ, 0, 0. Ou seja, eu sei relacionar as coordenadas de um ponto no espaço num referencial com as coordenadas do mesmo ponto num outro referencial. O nosso problema agora é o seguinte: sabemos relacionar coordenadas. E eu quero agora saber uma relação, ou escrever uma relação entre as velocidades. Ou seja, num referencial, um objeto se move com velocidade dr dt, mas no outro referencial, este que está em rotação, você vai escrever uma velocidade dr' dt. Agora, o que eu estou querendo é relacionar a velocidade num referencial com a velocidade no outro referencial. Estamos falando aqui de referenciais que estão em movimento de rotação um em relação ao outro. E eu tomei um deles como sendo um referencial que está fixo. Eu observo um movimento num referencial e no outro referencial. Como é que eu relaciono as velocidades? Eu quero aqui lembrar, né, que a gente deduziu a seguinte expressão para o deslocamento infinitesimal, ou seja, dr. Agora eu estou falando aqui em termos de coordenadas do vetor deslocamento, dx, dy, dz, uma vez que aqui eu me refiro a uma matriz coluna. dr, já vimos antes, é igual a o que nós chamamos antes de d ômega, vetor R, mas agora eu tenho aqui uma matriz de rotação em torno do eixo Z por um ângulo menos φ, vezes ou aplicado a dr'. Essa é uma relação muito importante, porquanto ela estipula uma relação entre deslocamentos infinitesimais. Ora, para eu obter a velocidade, eu simplesmente divido isto aqui por dt. Lembrando, antes de mais nada, que nós definimos esse vetor
d ômega como sendo igual a dφ vezes k. K é o vetor ao longo, K é o vetor ao longo do eixo Z, ao longo do eixo no qual ocorre a rotação. De forma que esse versor K é o versor K usual e ele tem a mesma direção do eixo Z e é orientado no sentido de valores crescentes do eixo Z. Ora, para a gente agora estabelecer uma relação entre as velocidades, formalmente eu vou agora dividir isto aqui por dt, vou dividir isto aqui por dt, e é claro, vou dividir isto aqui por dt. Ora, dr dt é o que nós chamamos de velocidade, ou seja, a velocidade ou vetor velocidade no referencial fixo, aquele que não está em movimento, no referencial fixo, a velocidade é tal que suas componentes Vx, Vy, Vz se transformam de acordo com a seguinte regra: V é igual a d ômega dt, e isto aqui eu vou chamar de velocidade angular. Portanto, eu defino a velocidade angular como sendo igual a d ômega dt, e isto aqui, de acordo com a nossa definição, é dφ dt vezes k. Portanto, a velocidade angular é igual a taxa de variação do ângulo φ, taxa de variação instantânea do ângulo φ. É claro que essa taxa de variação instantânea, como o nome indica, diz taxa de variação com respeito ao tempo, né? Dφ dt vezes k. Portanto, V é igual a ômega, vetor R, mais, e essa parte aqui é importante, mais RZ de menos φ, e agora aqui V linha. Muito bem, quem é V'? V' é a velocidade daquele ponto material no referencial em rotação. Então, V' é a velocidade naquele referencial, que no caso poderíamos chamar de referencial rosa, este que está em rotação. R, aqui, é o vetor posição do ponto de vista do referencial fixo. Ômega, aqui, vetor, é a velocidade angular. Rz de menos φ é a matriz de rotação. De forma que esta expressão, muitas vezes, também pode ser escrita vetorialmente. E escrito vetorialmente, nós temos que V é igual a ômega vetor R mais este V', mas muito cuidado com este V', porque este V' não é o mesmo que está aqui. Este V' aqui é a velocidade no referencial em rotação, quando transformada por meio dessa matriz para
o referencial fixo. Então, esse é um detalhe muito importante. Este V' que aparece aqui é, na verdade, esta velocidade transformada para esse referencial. A gente vê essa expressão em muitos livros, e é claro que ela está correta, mas é preciso entender a diferença entre este V' que está aqui e este V' que está aqui. Este V' aqui é a velocidade de um objeto ou de um ponto material no referencial em rotação. Esta velocidade V' é esta velocidade depois de transformada para esse referencial. De forma que essa é uma expressão bastante geral para a velocidade de um ponto material, quando escrita em termos da velocidade do mesmo ponto material no outro referencial, e agora existe uma diferença entre elas, que é esse termo ômega vetor R. E isto realmente faz toda a diferença. Uma vez que, se esta velocidade aqui for V', então, e se esta velocidade V' for igual a zero, então a relação entre a velocidade e agora a velocidade angular é V igual a ômega vetor R. E essa é uma expressão que nós vamos utilizar muito no caso do movimento do corpo rígido. Esta expressão aqui é a expressão fundamental para entendermos forças de Coriolis, para entendermos a força centrífuga, as forças de inércia de uma maneira geral. O que é importante é que se entenda bastante bem a diferença entre este V', como a gente escreveu aqui, e aquele V' que está lá. No caso do movimento do corpo rígido, esse V', a velocidade de um ponto sobre o corpo rígido para um referencial preso ao corpo rígido e que gira, portanto, junto com ele, essa velocidade V' é igual a zero. Portanto, eu posso escrever a velocidade agora em termos tão somente da velocidade angular. Uma última observação que eu gostaria de fazer é que, a despeito de termos deduzido isto tudo para a rotação em torno de um eixo apenas, esses resultados continuam sendo válidos para o caso geral. Então vamos considerar agora o caso geral, porque nós discutimos apenas, né, o caso da rotação em torno de um eixo, o eixo Z. Ora, no caso geral, nós estamos falando aqui dos ângulos de Euler, rotação em termos de ângulos de Euler. Neste caso, permanecem válidas todas essas expressões aqui, mas a velocidade angular agora, ela é escrita da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu tenho a velocidade angular associada à rotação em torno do eixo Z. Portanto, dφ dt vezes k, porque a primeira rotação é uma rotação em torno do eixo Z por um ângulo φ. Portanto, é uma expressão semelhante à anterior, onde estávamos considerando apenas a rotação em torno de um eixo. Agora temos uma segunda expressão, ou um segundo termo, associado à rotação em torno do eixo x duas linhas. E essa expressão é dθ dt vezes i, agora duas linhas, porquanto a rotação se dá em torno do eixo x duas linhas. Finalmente,
uma rotação em torno do eixo z' por um ângulo ψ. Portanto, aqui eu tenho dψ dt vezes k'. E essa expressão mais geral possível para a velocidade angular em termos dos ângulos de Euler. É claro que agora o problema é que muitas vezes a gente quer escrever o k em termos dos ângulos de Euler, e a gente precisa fazer isso, e duas linhas se escrevem em termos dos ângulos de Euler, e k' também se escreve em termos dos ângulos de Euler. Então a expressão é um pouco mais complicada quando eu vou escrever em termos de ângulos de Euler. De qualquer maneira, essa expressão mais geral para a velocidade angular. As demais expressões permanecem intactas.